Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Doutor Henrique Bonaldi, boa tarde. Ei, boa tarde, Patrícia. Tá todo mundo bem aí? Tá todo mundo bem. A Adalberto, inclusive, dizendo que tá bem cansado de tanto fazer exercício físico. Uai, isso é bom sinal. Viu, doutor Henrique? Você já deu spoiler da nossa conversa, que a gente falou assim, já que hoje a gente vai tratar de exercício físico, doutor Henrique, já mandei essa pergunta pra Patrícia. Eu sempre ouço falar que quando a gente tá fazendo muito exercício físico, pra gente sentir que tá dando efeito, a gente tem que sentir cansaço. Eu falei, Patrícia, vou ter que perguntar isso pro doutor Henrique. Não, e assim, quando a gente começou o programa, eu já comecei de trás pra frente, né? Já comecei anunciando do final. Aí rodou essa musiquinha aí pra você ouvir, doutor Henrique, olha só. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Vamos lá. Musculação, respiração, ar no pulmão. Vamos lá. E aí eu abri o programa dizendo que esse é seu assunto do Henrique Bonaldi, nosso querido e estimado médico, e o que acontece com o corpo humano, né, quando a gente faz exercício físico. Eu falei, eu sei, ele cansa. Tô errada? Não, em absoluto não está errado. Aí depois, e a razão... Depois eu falei, não, gente, mas a Adalberto completou. Eu falei, isso é um bom sinal. Eu falei, ótimo, viu? Vocês estavam rindo de mim, mas é verdade. Ô, Patrícia, a razão é uma razão muito simples. E isso que a Adalberto está falando é uma verdade absoluta. Assim. É claro que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com quem não tem capacidade física ou quem tem doença. Então, ficar cansado é muito bom para atividade física? Inclusive, é um dos parâmetros que a gente usa para dizer que o cara está progredindo na atividade física. E a razão é muito simples. Quando você faz atividade física, independente se a gente está falando de um extremo sedentário ou de um atleta, quando ele atinge o gasto energético que ele não está tão acostumado, é a hora que ele aumenta a taxa de metabolismo, que as células estão funcionando mais do que devem, é a hora que o coração do cara está batendo de forma acelerada para conseguir mandar sangue para o corpo inteiro para ser nutrido, é a hora que o pulmão está numa frequência extremamente elevada, o volume de ar que você puxa é maior, porque tem mais demanda de oxigênio pelo corpo, é a hora que seu cérebro está pensando em 300 coisas para você conseguir dar aquele passo, daquele jeito, naquela velocidade. Então, o nível de atividade corporal, ele chega a tal que não tem jeito, o cara fica cansado. É a hora que ele chega no limite dele. Então, existem algumas... Desculpa, pode falar. Não, é nessa hora que ele chega no limite que a gente também tem que entender e parar para descansar, para não forçar demais, né? Tem a ver? Exato. E eu ia até falar isso agora. Patrícia, existem algumas réguas que você usa, alguns cálculos, algumas referências para dizer assim, ó, você está na faixa de atividade física que é segura e ao mesmo tempo que é aquela que te exige. Então, se você for ler as grandes diretrizes no mundo, fala assim, ó, qualquer atividade física por qualquer tempo, a qualquer frequência semanal, ela já é boa. Então, andar 10 minutos por semana é bom? É bom. É melhor que quem não anda 10 minutos. Agora, qual que é uma das melhores performances do mundo? É fazer atividade física por 5 a 6 vezes por semana e por mais ou menos 1 hora e 50 minutos. Esse cara, ele está no topo da capacidade de prevenção cardiovascular. Então, se qualquer indivíduo fizer isso, ele está prevenindo qualquer doença cardiovascular da melhor forma dentro do cunho atividade física, tirando a alimentação, tirando o sono, na atividade física é o que ele deve fazer. Só que na hora que escreve isso lá nas diretrizes, não está escrito se é para correr, se é para pular, se é para andar, se é para nadar, porque independente da modalidade, e mais ainda, independente da sua capacidade física, fazer essa atividade física por 50 minutos, 5 a 6 vezes por semana, é o que há de melhor. Ou seja, todo mundo que está nos escutando, que nunca andou na vida, se andar por 50 minutos, 5 vezes por semana, vai estar assim, muito bem treinado. E um cara que já corre, ele precisa entender que não é andar mais, é correr. Então, quem faz atividade física também percebe melhora de performance quando cansa.
porque é a hora que você exige. Agora, Patrícia tem razão, a gente tem que ter uma faixa de segurança e hoje, tanto na educação física, quanto na medicina do esporte, quanto na fisioterapia, esses caras sabem dizer para você qual que é a sua faixa de segurança, de acordo com a idade, com as comorbidades, com o tipo de treino que você vai fazer. Então, atividade física, esse jargão é verdade. Quanto mais cansado, melhor. Vírgula, desde que eu seja um sujeito que possa ficar aquele tanto cansado. Mas é verdade. Depois de quanto tempo um ser humano é considerado sedentário, doutor? Nós estamos falando de pelo menos 6 meses sem atividade, né? O cara que sempre fez atividade, quando ele bate 3 meses, ele já é considerado um sujeito inativo, já é considerado um cara que está mais preguiçoso do que deve. Com 6 meses eu tenho o direito de descrever que ele é sedentário. Agora, vamos lembrar, Patrícia, essa pergunta é muito legal. Isso é de livro, isso é só definição. Agora, o que mais importa é o seguinte: 30 dias após o sujeito não fazer mais atividade física, ele já começa com alterações importantes que podem levar ele às doenças que a ausência da atividade física levam. Então não precisa, um cara que fez, por exemplo, um atleta de 30 anos que é atleta, ele não precisa de mais 30 anos para ficar doente do coração, ele precisa de mais 6 meses. Se ele bobear por 6 meses, ele vai engordar, ele vai ficar mais inativo, vai piorar a qualidade da dieta, ele vai piorar a performance, ele não treina mais, o músculo não pede mais novos vasos, a pressão sobe, o colesterol também, a glicose vai para cima. Então, a atividade física, Patrícia, ela é um hábito, o sujeito tem que adquirir esse hábito, e não é um hábito horroroso, né? Quem que acorda de manhã e fala, nossa, que delícia, vou correr 40 quilômetros. Tem 3 pessoas no mundo. Mas as pessoas precisam entender que isso precisa nascer de dentro, assim. Não adianta a gente fazer uma vez por semana e achar que está protegido, né? Quanto mais você fizer em boa qualidade, mais protegido você está. Coraçãozinho da apresentadora aqui ficou triste, viu? 6 meses. 6 meses. Tô sedentária, tô. Não tem jeito não, Patrícia. E assim, o ideal é não parar nem por 30 dias. O ideal é a gente dar um descanso de 1 a 2 dias por semana. Esse é o ideal, né? Claro que eu tenho medo de falar isso e desmotivar quem consegue fazer só 3. Só 3, meu amigo, você está ganhando 70% da população do mundo, 3 vezes por semana. Mas o ideal do ideal é realmente a gente conseguisse fazer 5 vezes por semana, né? Uhum. Alex está aqui conosco dizendo, olha, boa tarde, doutor, saí do sedentarismo, ando em média 29 quilômetros de bike e sinto que tenho muito mais disposição, senti que emagreci e o corpo pede todo dia. O corpo vicia em exercício físico, doutor? É um vício gostoso? Vicia, é um vício gostoso e tem ganhos secundários, né? Você não ganha só na atividade que você está fazendo. Então eu resolvi andar de bicicleta, amanhã eu estou melhor na bicicleta, depois de amanhã eu estou melhor na bicicleta. Não, você melhora o sono, melhora a atividade sexual, melhora a sua relação com as pessoas, melhora o humor, melhora o rendimento no trabalho, na escola, melhora a autoestima. Então, assim, não há um malefício para a atividade física hoje. Não há descrito hoje um malefício de atividade física, a não ser que ela seja feita de forma inadvertida, com o uso de substância que não é para usar. Aí a gente está falando de gente já sem noção, né? Uhum. Para os indivíduos normais, o reles mortalis, não há qualquer contraindicação para atividade física, mesmo para pacientes críticos, por exemplo, insuficiência cardíaca grave, coronariopatia grave, doente pós-AVC, meu Deus, pode fazer atividade física? Opa, se pode. Crianças com paralisia cerebral, consegue andar, consegue fazer algum tipo de atividade? Consigo. Então invista, vale a pena, mantém peso, mantém foco, melhora a performance cerebral, melhora tudo, não há contraindicação, não há efeito colateral ruim, não. Uhum. Agora, quando o senhor fala de 5, 6 vezes por semana, o sujeito que estava tentando começar desistiu agora, né? Porque ele fala, pô, mas 5, 6 vezes, eu estava pensando em 2, 3, ele vem com 5, 6, é o dobro do que eu estava pensando inicialmente. Não pode perder a disposição. Começa com esses 2, 3 dias, doutor? Não, começa com 1 dia, começa com 2 minutos num dia no mês, não tem problema nenhum. As melhores diretrizes do mundo falam assim, se você somar caminhadas por até 10 a 30 minutos, 2 vezes por semana, isso já te protege de doença cardiovascular. Então não é para desistir não, é ao contrário. Agora, não compara você que faz 2 vezes por semana 10 minutos com o Usain Bolt, meu Cristo. É uma questão de mérito. Seu corpo funciona via mérito. Você está se esforçando a ponto, então você vai ser mais protegido. Mas de jeito nenhum é para comparar o sujeito que está no bar agora
parado há 30 anos, fumando, bebendo, com o cara que faz 2 vezes por semana por 10 minutos. Esse cara de 2 vezes por semana por 10 minutos, Patrícia, ele morre, assim, vertiginosamente menos do que o cara que está no bar. Não tenha dúvida. Qualquer atividade física é bem-vinda. Usain Bolt, corredor ou jogador de futebol? O corredor. Vocês verem que tem diferença quando ele vai para campo. Ave Maria, exatamente. Olha, o Giovanni está aqui com a gente dizendo, olha, não posso doar plaquetas porque meu colesterol está alto. Estou caminhando todos os dias para ver se ele baixa para poder fazer doação de plaquetas. Olha que legal. E olha só, para ela especificamente, assim, ó, as grandes diretrizes no mundo te dão até 6 meses, mais ou menos, Patrícia. Isso é uma regra geral para tudo quanto é coisa alterada que a gente vê, glicose, colesterol. Você dá para o indivíduo mais ou menos 6 meses de possibilidade dele mudar só com mudança de estilo de vida. A gente chama isso de MEV. Com mudança de estilo de vida, uma melhor dieta, um melhor sono, uma melhor atividade física, um ganho de peso, uma perda de peso melhor. Fácil, então eu vou te dar 6 meses de prazo para você me provar que você é capaz. Depois de 6 meses de prazo, os indivíduos que executam bem isso, que são reestudados e fazem exame de novo, se continuar alto, esse indivíduo tem indicação de tratar, tá bem? Então, gente, não pode ficar com medo de remédio. Remédio não é um negócio ruim. Remédio foi inventado para coisas muito boas, como, por exemplo, estou aqui, virei a Fernanda Keller e eu não estou dando conta de baixar aquele LDL. A medicação é para você. A medicação não foi inventada para o cara que está lá no bar fumando e bebendo o dia inteiro. A medicação foi inventada... O protocolo de invenção dessas medicações inclui introduzir a medicação em quem já tentou mudança de estilo de vida. Então, se por um acaso não der certo, porque às vezes, Patrícia, poxa, mas eu tenho 28 anos de idade, tô magro, sou vegana, eu tenho uma paciente exatamente assim, 28 anos, vegana, e ela tem um LDL nas alturas. Meu bem, estende a mão pro céu que nós estamos na era da estatina, porque se fosse há 50 anos atrás não tinha o que fazer, ia morrer infartado com 45, entendeu? Agora tomando estatina vai morrer com 112. O Marinho está aqui dizendo, olha, correr 15 minutos todo dia é bom? Muito bom. Qualquer atividade física diária, ela é boa. Agora, Marinho, só lembra que precisa entender se você é o cara desse esporte, dessa quantidade, na velocidade e concentração que você está fazendo, a densidade do movimento, ou seja, você está fazendo um joggingzinho só, correndo devagar, ou você está apertando o passo, canela na bunda. Se for assim, precisa de avaliação cardiológica, avaliação médica antes, para ver se o cara tem risco com essa atividade física um pouco mais vigorosa. Para a gente encerrar, a Silvia, olha só, ela dizendo, meu pai era jogador de futebol do bairro, não bebe, mesmo assim tem colesterol alto. Teve um infarto e agora não pode jogar futebol. Ficou super triste, mas pelo menos está caminhando. Exatamente. E quanto mais ele caminhar, melhor vai ser a performance do coração e maior a chance dele bater uma bolinha devagar. Quem vai determinar isso é o cardiologista dele. Não desiste de jogar futebol. Só chega pro cardiologista dele e fala assim, tem uma meta na vida, que é voltar a jogar futebol. Esse cara vai saber te ajudar a pelo menos chegar o mais próximo disso. Tá certo. Agora, quanto tempo demora para a gente viciar no exercício? Por exemplo, o Marinho corre 15 minutos todo dia, mas tem gente que faz 2, 3 vezes por semana caminhada. E viciar o corpo a ponto dele pedir mais é legal. Mas quanto tempo demora isso? Quanto tempo de exercício eu tenho que fazer para o meu corpo começar a pedir mais? Ô Patrícia, eles falam que para virar a chave e você acordar no dia seguinte com vontade de fazer atividade física são 14 dias. Cá para nós somos muito sem vergonha, né? Porque você pensa, o ser humano, se ele ficar 14 dias fazendo o treino do jeito certo, ele acorda o 15º querendo. Nós somos muito sem vergonha, né, bem? Completamente. Então quem tá nos escutando aí precisa comprar o melhor tênis da melhor marca, ir para o melhor lugar, não precisa, moçada, é só criar um hábito. Eu vou meia hora de caminhada todo dia, faça isso por 14 dias e espere o 15º, ele vai ser melhor. Doutor Henrique, muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no nosso CBN Cotidiano até terça-feira que vem, e espero que terça-feira que vem com o Mário Bonella aqui a galera já tenha iniciado uma atividade física, viu? Boa, gostei. Patrícia, fique com Deus. Adalberto, obrigado, gente. Valeu, Fiquem com Deus aí, boa semana.